Ô, Rafa, concordo com você. E você e o Caio são mais técnicos, né? Mais precisos nos comentários do que o narrador. Mas eu vou ser muito sincero com vocês. Primeira coisa, independente de esquema, independente da forma de jogar, um time que é apático em campo, que não busca a vitória, não vai vencer. O Cruzeiro não buscou a vitória ontem. Agora, eu acho que o Emerson e o Caio estavam na live, você não. Que eu fui um dos que defendi e expliquei a situação do Matheus Pereira, correto, Emerson? Eu acho que foi nessa live. Eu expliquei que o Emerson até falou, gente, não tem como desenhar mais que o Gabriel falou. Mas o coração de um time é o meio de campo. Os volantes não estão funcionando, gente. O Wallace não tá jogando, o Romero não tá jogando. E o Matheus contra o Mirassol não foi aquele Matheus que a gente espera. E ontem não foi a escalação que eu esperava do Jardim, mas os volantes do Cruzeiro não funcionam. E qual que é a ligação do Cruzeiro hoje? Quem que pega a bola do meio para levar para o atacante? Não tem, cara. Não tem. O Cruzeiro tá sem o Matheus Pereira para jogar fora de casa. Se eu não me engano, vocês podem me corrigir, o amistoso contra o Botafogo foi 14 ou 15 de março. Entendeu? Então, aí nós vamos jogar contra o Internacional. Matheus Pereira talvez não vá jogar de novo. Envolve a questão do parto, eu sei que é uma coisa humana. Cara, mas o Cruzeiro não tem outro meia. O Eduardo não consegue suprir essa necessidade. Então, quando o time não tem os volantes funcionando e não tem um meia de ligação, não vai dar certo. O time fica inoperante, igual a Rafa falou. É um time que não cria e a bola não vai chegar no ataque. Eu vou ser muito sincero. Tem muita coisa para ajeitar, gente. Tem muita coisa para ajeitar. O time, primeira coisa, você não entra para uma Copa Internacional diante de uma equipe argentina sem um espírito de vencedor, cara. O União Santa Fé entrou para uma partida valendo 3 pontos, o Cruzeiro para um amistoso. Ontem foi um vexame que os jogadores do Cruzeiro apresentaram. O Cruzeiro tem um investimento de Real Madrid jogando como um time do meio da tabela para baixo do Campeonato Espanhol. Não condiz com o investimento. Ah, contratou errado, beleza, pode ser um ou outro. Gente, mas esse elenco é para jogar mais do que está jogando. Eu sei, e é nítido que vai chegar no meio da temporada, no meio da temporada, com a janela, é nítido que vai sair ou entrar algumas peças. Mas o que está aqui hoje na Toca da Raposa tem que jogar mais do que está jogando, cara. O volante não funciona, o meio não tem ligação. E eu vou ser muito sincero, Caramujos, desculpe o termo. Eu nunca fiquei tão ansioso para uma criança nascer nessa vida, viu? Porque o Matheus está fazendo falta. O Matheus Pereira faz falta no time do Cruzeiro. Nós não temos criação. Não tem ninguém para pegar a bola na frente do Romero, do Wallace, do Matheus Henrique e colocar para o atacante. Um time sem meio de campo não funciona, gente. Não funciona. Em relação às 4 mudanças em si, eu não me incomodei. Fiquei curioso para ver como seria a disposição, né? Acho que de todas as mudanças, a mais surpreendente foi o Lautaro Dias, que até mesmo nos nossos debates a gente nem citava, né? A gente não imaginava que o Lautaro estava nesse radar. Agora, quando eu vi que o Christian entrou no time e tinha o Wallace e Romero com 3 volantes, eu imaginava uma trinca de meio, e aí com isso uma mudança de formação. Mas eu não posso falar que fiquei surpreso com o Christian pela direita, porque o Jardim já tinha feito isso no amistoso contra o Red Bull Bragantino. Agora, é um erro colocar o Christian pela direita. Não acho que isso justifique a atuação fraca dele. Para alguém que não foi nem relacionado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, acho que ficou devendo em termos de desempenho. Poderia ter encarado de uma maneira mais firme essa oportunidade. Mas para mim não faz o menor sentido colocar o Christian, que foi o segundo maior investimento do Cruzeiro na temporada, pela direita. E outros treinadores já fizeram isso. Os melhores momentos do Christian foram atuando de forma centralizada, e quando ele atuou bem aberto foi pela esquerda. Isso lá no Atlético Paranaense, que é bem verdade no Cruzeiro. A única boa atuação dele foi na primeira rodada contra o Tombense, que ele deu assistência. Como a Rafa colocou, me incomodou também ver o Wanderson longe do William.
Eu acho que, de alguma forma, isso minou o potencial ofensivo do Willian. O Willian precisa de alguém à frente dele com essa boa capacidade de associação. Eu sei que, pelo outro lado, o Union é um pouco mais frágil, mas eu acho que funcionaria melhor o Wanderson pelo lado direito. Enfim, acabou que o próprio Wanderson teve algumas boas oportunidades no primeiro tempo, né? Mas não foi um jogo legal dele, tomou algumas decisões erradas e foi um Cruzeiro muito refém ofensivamente, de escapadas do Willian, de escapadas do Wanderson, de um Gabigol saindo demais da área. A única boa chance do primeiro tempo foi o Gabigol pela direita, alçando bola para o Lautaro Dias, e aí o goleiro fez uma defesa muito simples. De resto, foi um Cruzeiro abusando de chutões, tendo muita dificuldade para sair para o jogo, tendo muito espaço entre as linhas, né? E o Union conseguindo exercer sua pressão, até mesmo os dois primeiros volantes do Cruzeiro, o Wallace e o Romero, não foram capazes de impedir a circulação do Union, e assim, foi uma equipe que chegou muito mais próximo ao gol, né? Tanto é que o Cássio teve que fazer uma defesa, teve o gol anulado, que foi por um trisco, né, do Jerônimo Dómina, mas o que mais me incomodou no geral foi a postura do Cruzeiro, porque desde o início me causou a sensação de que o Cruzeiro estava muito satisfeito com o empate, que o Cruzeiro estava jogando pelo empate, e você jogar assim contra uma equipe que vinha tão mal, que vem tão mal no Campeonato Argentino, com o treinador pressionado, e o estádio, apesar de cheio, nem estava com aquele ambiente tão hostil, né, como a torcida fervorosa. Então, foi um Cruzeiro que não soube aproveitar isso. No segundo tempo, acho que as coisas não melhoraram muito, pioraram, né? Foi um Cruzeiro ainda mais permissivo defensivamente, com o União gostando do jogo. O Jardim busca promover substituições. Acho que nenhuma delas entraram bem. O Dudu até me deu uma certa iludida, porque criou um salseiro no início, mas nada além disso. Acho que o Dudu não foi bem. Eduardo, de novo, muito apagado. Caio Jorge, mal no jogo. Matheus Henrique não entra bem. E o próprio Jardim, para mim, acaba errando, talvez, na questão, talvez não, certamente ele errou ao colocar o Matheus Henrique pela direita, porque o Cruzeiro precisava de um jogo mais fluido por dentro. E, para piorar, ele erra também na questão do Lucas Silva, porque ali o Kili Gonzalez tinha até mudado a formação, né? Colocado mais um atacante. E o Jardim tinha uma opção mais ofensiva, né? Poderia ter acionado o Marquinhos, por exemplo, ao invés do Lucas Silva. E aí acaba que o Lucas Silva é um personagem ali do gol sofrido pelo Cruzeiro, né? A reta final de jogo me lembrou muito o que aconteceu nos últimos minutos do primeiro tempo contra o Mirassol e do próprio segundo tempo, com o Cruzeiro flertando com o perigo. E nem sempre o adversário vai ser incompetente, né? Acabou que o Union tentou em uma bola parada com o Verde, aí teve um chute esquisito do próprio Diego Dias também, e no escanteio acabou que o Diego Dias, jogador que veio da Liga de Futebol Amador de Santa Fé, acabou abrindo o placar e sacramentando a vitória do Union, da terceira força do grupo, né? O Union não é a segunda grande força, é o Palestino. Então, a terceira grande força do grupo venceu o Cruzeiro e venceu de forma merecida, né? Agora fica em um cenário já de maior pressão para dentro da Copa Sul-Americana, porque o Cruzeiro conseguiu estrear pior do que no ano passado, mas me preocupa também visando as outras competições, né? Porque, como até já foi dito aqui, o que está por vir para o Cruzeiro é muito pior do que ontem. E se não tiver um time com mais vontade de vencer, que tenha um comportamento mais firme, que possa se impor de alguma forma, e ontem não conseguiu isso, aí vai ficar muito difícil de acreditar em um grande objetivo alcançado no ano.